Eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos. Eu sempre digo assim que não é pregação, mas é um compartilhar da palavra. E esta palavra está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 6 e o versículo 7, tá bom? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim o texto, a minha tradução é Revista Atualizada. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Queridos, quando meditava nesse texto, veio a ideia sobre algo que muitas vezes nós não pensamos. Por exemplo, se eu fosse vender esse tambor que está aqui na frente, a primeira coisa que você me perguntaria é: quanto você quer? Qual o valor? E então eu iria valorar, eu ia dar um valor a ele. E aqui, amados, o escritor Pedro, um dos apóstolos do Senhor, ele coloca para nós que nós seremos muitas vezes contristados, seremos alvos talvez de tentações, tribulações, mas aí então ele diz qual seria o objetivo de tudo isso. No versículo 7 diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então essa mensagem tem como título o valor da nossa fé. Qual o valor da nossa fé? Como eu falei, eu posso valorar várias coisas aqui, dar um valor a certas coisas. Mas muitas vezes, queridos, nós não conseguimos dimensionar o valor que a nossa fé tem. Por isso nós precisamos aprender a andar, a viver, respirar em todos os momentos realmente pela fé. Por isso nós vemos que Judas, na sua carta, quando ele estava para escrever sobre salvação, alguma coisa aconteceu ali, e no versículo 3 desse livro de Judas ele fala assim, que veio o desejo dele escrever e ensinar a igreja, e despertar a igreja para batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi dado e entregue a todos. Ou seja, Judas ele estava querendo escrever sobre um certo assunto, sobre salvação, mas aí o Senhor leva ele e fala: olha, você precisa ensinar a igreja a batalhar pela fé, a permanecer na fé em todos os momentos. Aqui Pedro fala que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Esse é o valor da nossa fé. Nós vemos quando Jó passa pelas suas tribulações, passa pelas suas lutas, ele chega a uma conclusão. Ali no livro de Jó, no capítulo 22, verso 25, diz assim: então o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro, mais precioso é a tua prata do que todas as coisas. Ou seja, o Senhor, você voltará a ser o tesouro na minha vida. Amados, quando nós temos a fé, nós percebemos isso, que Deus é nosso maior bem. Porque quando nós temos fé, queridos, nós estamos lidando com o Deus Todo-Poderoso que tem nas suas mãos ouro e prata. Todas as coisas pertencem a Ele. Nada que nós possamos talvez oferecer ao Senhor não parta da sua própria graça e da sua própria vontade para conosco. Aqui, amados, nós vemos que a fé é algo precioso. Se a fé em Deus, amados, não é algo realmente de suma importância na nossa vida, nós precisamos rever esse conceito. Porque, amados, um dos princípios da fé é
sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, a nossa fé tem um grande valor, porque a partir do momento que nós agimos por fé, nós agradamos a Deus. Não existe uma outra forma. Porque muitas vezes nós queremos uma fé para realizar grandes coisas. A grande coisa que precisamos realizar pela fé é estarmos na presença de Deus e sermos agradáveis a Ele. Algumas pessoas dizem Jesus que nos últimos dias dirão: Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Ou seja, tiveram fé para isso. Senhor, em Teu nome curamos enfermos. Tiveram fé para isso. Mas o Senhor vai dizer: não vos conheço, porque vocês não tiveram fé suficiente para agradar o meu coração e fazer a minha vontade acima de todas as coisas. Amados, se nós valorarmos realmente devidamente a nossa fé, então nós vamos revelar que temos em Deus o nosso maior prazer. Temos em Deus o nosso maior prazer. Temos em Deus a nossa maior satisfação. Aqui nós cantamos agora há pouco sobre entrar no Santo dos Santos. Amados, quantos de nós realmente no dia a dia entramos no sobrenatural de Deus? Eu quando estava ali cantando, ouvindo, realmente ali desperta em nós a presença de Deus. Mas essa presença de Deus tem que ser despertada em nós todos os momentos, de segunda a segunda, de dia a dia, de mês a mês, de ano a ano. A nossa fé tem que ser dinamizada ou aumentada a cada momento. O salmista, queridos, quando ele começa a agir por fé, no Salmo 73, nós vemos que Asaf, ele começa a olhar para os ímpios e ele então fala assim: olha, eu quase escorreguei, eu quase tropecei, mas aí eu fui ao altar do Senhor, eu fui para a casa de Deus, eu fui buscar a presença de Deus, ali houve um renovar na minha fé. E no capítulo 73, no versículo 25, Asaf, esse que estava quase caindo, que estava quase duvidando de tantas coisas, ele diz assim: Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a Ti? E não há na terra quem eu mais desejo do que a Ti. Amados, é isso que a fé faz. A fé nos muda e nos faz perceber as coisas de uma outra maneira. Eu fico pensando, se você começar a ler o Salmo 73 e não chegar no final, você vai perder realmente a grandiosidade desse valor que a fé nos traz. Amados, quando nós temos uma fé real, nós temos o maior interesse por Deus e por sua vontade. Maior interesse por Deus e sua vontade. E sabe, queridos, por quê? Porque isso nos leva a nos aproximar de Deus. E isso agrada o coração de Deus. Nós poderíamos citar aqui, queridos, quando aquele centurião vai à presença de Jesus e vai interceder pelo seu servo. Ali no livro de Mateus, no capítulo 8, nós vemos que Jesus se agrada daquele homem que tem fé. Isso foi agradável ao Senhor, e o Senhor falou para ele: olha, que fé que você tem. Pode ir, o teu servo já está curado. Nós vemos também aquela mulher que sofria de hemorragia, e aí então ela falou assim: se tão somente eu tocar no Senhor, ela reconheceu o valor da fé, e quando ela toca no Senhor, o Senhor para no meio da multidão e fala assim: saiu o poder de mim, saiu o poder. E aí então a mulher se apresenta depois de um certo tempo, e Jesus reconhece o valor dela, porque ela agiu com fé. Nós temos também, queridos, ali no livro de Marcos, no capítulo 7, a mulher Cirofenícia, aquela mulher que fala: Senhor, ajuda minha filha. E o Senhor diz: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, naquele momento ela está dizendo: Senhor, eu sei que eu não sou de Israel, eu sei que eu não tenho uma linhagem lá de Abraão, mas eu creio que Tu és o Senhor, Tu és Deus, e o Senhor pode fazer alguma coisa. E aí então o Senhor fala: olha que grande fé essa mulher tem. Amados, nós precisamos realmente valorizar a fé que Deus tem nos dado, porque a fé é um dom de Deus. E como que eu valorizo? Andando por fé, vivendo por fé. Amados, nós não cansamos quando mantemos uma fé real e dinâmica, porque o Senhor renova as nossas forças.
Quando nós mantemos essa fé, queridos, o cansaço vem, a dúvida vem, mas são vencidos no nome de Jesus. Porque nós andamos por fé. No livro de Tiago, queridos, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada, agitada pelo vento. Isso na Bíblia é versão viva, linguagem viva. Por isso, amados, quando vem aqueles momentos de dúvidas e nós começamos a ser levados para um lado ou para o outro, a fé se torna uma âncora para a nossa alma. Se torna realmente um porto seguro, porque quando nós paramos e colocamos o nosso pé pela fé, nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e aí então nós conseguimos ter forças para continuar a nossa caminhada. Sem isso, amados, fica difícil. Amados, quando nós não andamos por fé, o tédio, o peso, a melancolia, enfim, amados, tantas coisas, né, que não é de Deus, acaba querendo adentrar a nossa vida. Mas quando nós andamos por fé, olhando para a palavra de Deus, amados, tem 3 textos ali no Evangelho de João. Depois você pode procurar com mais detalhes, mas é no capítulo 15, verso 11, e também no capítulo 16, verso 24, e também no capítulo 17, verso 13. Todos eles têm algo em comum, queridos. Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós hoje, que Ele trouxe para nós a sua alegria, e para que esta alegria seja completa em nós. No versículo do capítulo 16, ele fala assim: para que a alegria de vocês seja completa. E aí, no versículo do capítulo 17, fala: sejam completas em si mesmos. Oh, amados, andando pela fé, nós temos uma plena alegria. Não é que estaremos rindo à toa por aí, mas entristecidos, mas sempre alegres, porque a presença do Senhor é que nos enche. E quando a presença do Senhor nos enche, queridos, nós podemos realmente superar os obstáculos da vida. Davi fala: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu passo por meio de um esquadrão. Amados, é isso que a fé nos leva a fazer. Então valorize a fé, ande por fé, viva por fé. Insista, persista, não desista. Amados, nós precisamos corrigir o valor da nossa fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diz isso em Romanos, amados, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Mas muitas vezes o grande problema é que a nossa fé está sendo alimentada com outras palavras e não com a palavra de Deus. Martim Lutero, ele fez uma paráfrase de um texto bíblico, aquele texto que diz assim: passará céus e terras, mas a minha palavra não passará. E Martim Lutero, que sofria de depressão, e ele tinha momentos difíceis na sua vida. Um dia a sua esposa chegou com uma roupa preta, ou seja, a roupa de luto. E aí então Lutero assustou e falou: mulher, quem morreu? E a mulher falou para ele: Lutero, do jeito que você está andando, parece que Deus morreu. Do jeito que você está, parece que Deus morreu. E sabe, amados, tinha alguns dias que a sua esposa precisava esconder as facas da cozinha. Tamanha depressão que Lutero vivia. E aí então Lutero escreveu uma paráfrase desse texto. Ele diz: minhas emoções vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece. Mas quando nós andamos por fé, tem momentos que você vai ficar triste, sim. Tem momentos em que você vai duvidar, sim. Mas você jamais vai desistir, porque nós andamos por fé e não por vista. Porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso. Por isso, amados, diz que a fé é o firme fundamento que nos dá acesso às promessas de Deus. Amados, quando nós olhamos com fé, a promessa de Deus
deixa de ser promessa para ser uma realidade na nossa vida. Quando nós olhamos para o livro de Atos, e o Senhor diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Amados, agora quando aqueles irmãos foram para lá, para estarem no cenáculo, para estar buscando ao Senhor, para eles era uma promessa, para nós o Espírito Santo é uma realidade. Por isso no livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo vai dizer assim, que quem não tem o Espírito não tem Jesus. Ou seja, mas a partir do momento que você tem Jesus, o Espírito Santo está em você. Mas sabe, queridos, muitas vezes acontece dessa forma. Me trouxeram esse copo aqui com água. E esse copo pode ficar aqui e eu não tomar dele. Mas se eu pegar esse copo, a água já não está no copo, ela está dentro de mim. Pela fé, queridos, o Espírito Santo não está pairando no ar. O Espírito Santo está dentro de você. Eu lembro, quando a gente fala assim, lembro porque já faz tempo. Quando nós cantávamos uma musiquinha que falava assim: eu canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi, eu venço como o rei Davi. Porque o mesmo Espírito, queridos, que estava ali com Davi, está com você, está dentro de você. Por isso João, na sua primeira carta, diz: maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Nada nem ninguém pode realmente, amados, ir contra aquele que está firme pela fé em Deus. Amados, esse Martim Lutero que eu falei que passava por depressão, ele escreveu um dos mais belos hinos chamado Castelo Forte. E ele disse que nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam nos assustar, nem ver-nos amedrontados. O príncipe do mal com seu plano infernal já condenado está, e vencido cairá por uma só palavra. Essa palavra é Jesus, a palavra que está em você, está em mim, está em todos nós. Paulo diz na sua carta nos Colossenses: Ele é tudo e está em todos nós. Amados, todos aqueles que confiam em Cristo participam da mesma bênção de Abraão. É o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 9. Ou seja, a bênção de Abraão nos alcança. E qual que é a bênção do Senhor para Abraão, queridos? Eu serei contigo. Eu vou estar com você todos os momentos. Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus era amigo de Abraão. Por isso Jesus fala assim: não vos chamarei mais servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Amados, a fé é o firme fundamento que nos dá a base para nós resistirmos em diferentes situações, quer sejam boas ou ruins, fáceis ou difíceis, pelas quais nós passamos na jornada da nossa vida. Amados, era importante para Jesus que a fé de Pedro não esmorecesse, que através da presença do Senhor, Pedro crescesse em fé e ajudasse seus irmãos. Por isso, amados, uma das coisas mais bonitas, o Senhor Jesus, sabendo que Pedro iria tropeçar ali na frente, no livro de Lucas, capítulo 22, verso 32, ele diz assim: orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Esta tradução é da revista atualizada, né? Revista atualizada. Sabe, me chamou a atenção, o Senhor falou: eu estou orando para que você não esmoreça na fé. E para que quando você voltar para mim, mas voltar com fé, você consiga consolidar a vida dos seus irmãos. Amados, quando ocorrem quedas em nossas vidas, o que acontece? Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vem questionando, e ele muitas vezes, queridos, traz uma palavra assim: qual é a utilidade da sua fé? Será que vale a pena manter a fé? Você tropeçou, você pecou.
Mas, queridos, se mantermos a fé, mesmo caindo, nós seremos levantados pela graça de Deus. Nós não iremos ficar prostrados. A graça de Deus, queridos, que vem através da fé, pode nos levantar novamente, pois o pecado confessado é pecado perdoado. Então nós podemos realmente desfrutar das promessas de Deus, como eu já disse, como uma grande realidade. Quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, a palavra ali, a verdade ali, nós podemos também interpretá-la ou traduzi-la como realidade. E conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Jesus é a nossa viva realidade. Ele é real para nós quando vivemos pela fé. Amados, quando nós não sabemos realmente o valor que a fé tem, nós deixamos de experimentar grandes bênçãos. Quando deixamos de exercitar a nossa fé, ela vai perdendo o seu valor. Por isso que a fé é provada, queridos. E a fé provada é uma fé que passa a ter o selo de qualidade divina, o selo de qualidade dos céus. Aquele que não passa pela provação, ou foge da provação, ele não tem uma fé que tem o selo de qualidade dos céus. Amados, as provações não vêm para destruir a nossa fé, mas para fortalecer. Para que aprendamos a aplicar a fé em todos os momentos. Então nós poderemos passar pelas fornalhas da vida ou pelas covas dos leões. E sairemos realmente sem nenhum arranhão, sem cheiro de fumaça. Porque pela fé, o Senhor nos leva realmente de vitória em vitória, de fé em fé, até chegar a ser dia perfeito da presença do Senhor. Amados, temos uma fé preciosa, não tenhamos medo de pô-la em prática, que a usemos para a glória de Deus. Mas o relacionamento com Deus através da fé é algo maravilhoso. Porque através da fé, queridos, nós podemos entrar na dimensão. Porque Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Eu tenho o privilégio, todos nós como cristãos, de chegarmos ao trono da graça e alcançarmos realmente socorro em tempo oportuno. E nenhuma tentação, amados, poderá nos derrubar, porque estamos firmados na rocha. Mas agora, como nós podemos saber como está o valor da nossa fé? Como que nós vamos medir o valor da nossa fé? Valorar as coisas é fácil, mas a fé é uma coisa subjetiva. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, irmãos, um dia alguém chegou para o pastor e o pastor falou, irmão, quanto tempo, né? Aí o irmão falou, olha, pastor, acho que já faz uns 20 anos que nós não nos vemos. E o pastor disse para ele assim, como que está a fé, meu irmão? Ele falou, a mesma de sempre, pastor. A minha fé é inabalável. E aquele pastor falou assim, meu irmão, se a sua fé é a mesma de sempre, de 20 anos atrás, então a tua fé é uma porcaria. Porque se em 20 anos você não tem mais fé, mais confiança, mais relacionamento com Deus, então a sua fé ficou estagnada. Mas você tem que crer muito mais amanhã do que você está crendo hoje. Você tem que estar crendo muito mais terça-feira do que na segunda-feira. A nossa fé tem que ser dia após dia, muito mais. Porque a fé, queridos, é aquilo que nos leva a conhecer Deus. E Deus é infinito, Deus é todo poderoso. Deus é o Deus onisciente que fez todas as coisas. Salomão, quando consagra o templo, ele fala assim, Senhor, nem os céus dos céus podem conter a tua presença. E amados, essa presença que nem os céus dos céus poderiam conter, segundo Salomão, o homem mais sábio que já existiu, se manifesta dentro de nós, através do Espírito Santo. Amados, nós podemos perceber o valor da nossa fé, primeiro, quando nós atravessamos, ou melhor, quando nós
nos aproximamos de Deus. A sua fé tem muito mais valor quanto mais você estiver próximo de Deus. Não é quando coisas começarem a acontecer, mas quando Deus se tornar muito mais real para você. Quando Deus se tornar realmente aquele alimento que é indispensável para a sua vida. Como o povo que tinha o maná, que todo dia eles recolhiam, diariamente eles recolhiam. Mas quando a nossa aproximação de Deus se tornar uma coisa diária, a cada momento, então, amados, nós teremos convicção de que nós estaremos sendo agradáveis a Deus através da fé. Quando nós, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas você vem para a casa do Senhor com alegria? Como o pastor falou, para prestar culto a Deus? Para se manifestar como parte do corpo de Cristo? Ou aí, eu sei que aqui não, mas pelo fuso horário, talvez lá de Maringá, alguns irmãos da 18h30, está na hora de ir para a igreja. Está na hora de ir para a igreja. Quer dizer, parece um fardo, parece um peso. E o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu quero mais de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero viver no meio da vida da igreja com os irmãos, porque ali é a manifestação de Deus. Mas a nossa fé passa a ter mais valor, né, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos a nossa fé valorada, amados, quando nós buscamos as coisas que são do alto e não as que são da terra. Quando nós começamos a pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Amados, um dos personagens bíblicos que eu mais gosto chama-se Enoque. E aí você vai dizer assim, mas o que nós podemos falar de Enoque? Se você pegar ali em Gênesis, amado, talvez, em Gênesis capítulo 5, talvez 3 versículos, no máximo 4 versículos, vai falar deste homem. Mas o que me impressiona, queridos, é que a palavra diz que ele viveu 365 anos. E Enoque andava com Deus. Mas eu vejo muitas vezes irmãos andando 20 anos com o Senhor, já está cansado. Querem se aposentar. Amados, nós não temos aposentadoria, a não ser lá na glória, na presença do Senhor. Amados, a biografia de Enoque é bem simples. Enoque andava com Deus. Amados, você vai perceber o valor da tua fé quando você estiver andando com Deus. A segunda coisa, queridos, que faz com que nós tenhamos um valor da nossa fé. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 6, diz: a fé que atua, que opera em amor. Nós precisamos de uma fé, queridos, que age e interage com amor. Ou seja, a fé precisa dessas ações. Uma outra coisa, amados, se eu tiver fé, mas não tiver obras, isso não terá valor nenhum. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque nós somos feituras do Senhor, queridos. Diz em Efésios capítulo 2, verso 10. Não somos salvos pelas obras, mas em Cristo Jesus nós fomos chamados para fazermos boas obras. Amados, o que nós estamos fazendo pela fé como obras? No livro de Mateus capítulo 5, o Senhor diz assim: que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus, vosso Pai, que estás nos céus. Ou seja, amados, as nossas boas obras é para que as pessoas possam perceber que nós estamos andando com fé, e por andarmos com fé, eles possam glorificar o Senhor, como nós também temos glorificado o Senhor. Terceiro ponto, queridos, como nós lidamos com as situações inesperadas da vida. Isso vai demonstrar o valor da nossa fé. Como nós lidamos com as situações inesperadas da vida.
quando eu lia essa parte, queridos, me veio à mente o texto de Lucas, no capítulo 8, e também Mateus, capítulo 8, que é quando os discípulos estão no barco e vem a tempestade. Ou seja, de repente vem uma tempestade. E eu fiquei pensando, queridos, uma boa parte dos discípulos eram pescadores, homens acostumados à lida do mar. E eles ficaram amedrontados diante desta tempestade. Então não era uma coisinha à toa. Perceba, não é uma coisinha à toa. Porque se você tem medo de água e vai pegar um barquinho, qualquer ventinho, você fala, ai meu Deus, esse barco vai virar. Agora, homens acostumados a estarem no mar, serem pescadores, viverem da pesca, perceber que aquela tempestade é alguma coisa inesperada e uma coisa surpreendente e amedrontadora, realmente não era qualquer situação. Mas, amados, o que me chama a atenção, que em Lucas capítulo 8 o Senhor diz assim para os seus discípulos, onde está a vossa fé? Onde está a sua fé? Então, mas diante das coisas inesperadas da vida, o Senhor quer saber onde está a nossa fé. E se você então descobrir onde está a sua fé, põe a fé em prática. Olhe para Jesus e não deixe de olhar para Ele. Mas também no capítulo 8 do livro de Mateus, querido, nessa mesma situação, o Senhor diz para eles assim, homens de pequena fé. Amados, esse texto sempre me intrigou, porque Jesus falou assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Mas agora Jesus está chamando a atenção deles para uma questão de pouca fé. Mas aí, queridos, pesquisando um pouco mais, orando um pouco mais e aprofundando um pouco mais no texto. O original desse texto, queridos, não é homens de pequena fé, mas nós podemos traduzir dessa forma, homens de fé frouxa, inconsistente. Ou seja, mas eles tinham fé, mas não tinham uma fé suficiente. É como aquele pai que chega, Jesus, se o senhor pode, cura meu filho. E aí então Jesus diz, eu posso, você pode crer. E aquele homem imediatamente, eu creio que qualquer um de nós faria isso. Naquele momento, instantaneamente, ele diz, Senhor, eu creio. Mas logo em seguida ele falou, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ele estava dizendo, eu creio, mas talvez eu não creia o suficiente. E é isso que Jesus está dizendo aqui, amados, que eles não estavam crendo o suficiente. Amados, quando vêm as tempestades da vida, nós temos que exercitar a nossa fé. Ainda mais. E eu quero dizer para vocês, queridos, que as tempestades da vida sempre vêm. Nós estamos vivendo uma tempestade aí. Alguns falaram, não, até abril está tudo resolvido. Não, julho. Não, até outubro. Nós já estamos aí, chegando em novembro. Esses dias pregando lá na igreja metodista em Maringá, eu falei, alguns estão preocupados, será que vai ter Natal? Porque Papai Noel é do grupo de risco. Ele não vai poder vir. Né? Amados, nós precisamos, diante das tempestades da vida, realmente exercitar a nossa fé. Nós temos no Salmo 23, queridos, uma expressão que Davi diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê, queridos? Porque é o seguinte, não existe sombra sem luz. Se tem um dia sombrio, saiba que a luz do Senhor está ali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No Salmo 46, o salmista diz assim, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E aí, Abacuque, o texto muito conhecido, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Mas nós temos 3 ainda aqui. Davi teve o seu ainda, nós vemos no salmista tendo o seu ainda,
E é interessante, amados, aqui que no Salmo 46, no versículo 3, depois que ele fala, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Algumas traduções, queridos, do versículo 3, tem lá entre parênteses uma expressão selá. Não sei se vocês, dependendo da tradução. Essa é uma expressão de pausa. É como se você tem um poema, e aí então você dá uma pausa para começar um outro refrão, alguma coisa assim. Ou seja, o salmista, a partir do momento que ele declarou isso, ele parou, ele falou, Senhor, me dê fé para que isso seja uma verdade na minha vida. Me ajude que isso seja verdade. Amados, o valor da nossa fé é visto através da nossa aproximação de Deus. O valor da nossa fé, queridos, é visto através das ações que desenvolvemos. A fé é vista, queridos, o valor da nossa fé, da maneira como nós enfrentamos a nossa tempestade. Por isso, queridos, nós precisamos investir na nossa fé. Investir na nossa fé. E agora, queridos, parece que eu vou desdizer ou contrariar tudo que eu disse até agora. Mas nós vamos ler ali em 2 Pedro agora, capítulo 1 também. 2 Pedro. Queridos, a fé, ela é uma coisa sistêmica. Não é uma coisa só. E por isso, amados, muitas vezes nós falamos assim, eu preciso ter mais fé. Não, a fé é um conjunto de coisas. 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, aí que vem, irmãos, associai, a minha tradução diz, associai. Tem alguma tradução que vai dizer, acrescentai a vossa fé. Né? O que? Virtude. E com virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O contrário acontece, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amados, muitas vezes, nós precisamos associar a nossa fé. É como uma pessoa, né? É que gordinho sempre vai citar alguma coisa, tem que ver com comida. Você pega os melhores ingredientes para fazer um bolo, mas esqueceu do fermento, não adianta. Mas também só fermento não adianta. Só um bolo de fermento. Não existe. Tem que ter os ingredientes, amados. E é isso que muitas vezes, amados, eu falo, eu preciso ter mais fé, mas aqui fala, não, talvez você precise associar o amor. Talvez você precise associar domínio próprio. Talvez você precise associar virtude, temperança, enfim, são vários elementos que eu preciso ter na minha fé, para que ela tenha uma consistência. Uma consistência. Amados, nós poderíamos colocar aqui, imagine um objeto de isopor, com mais ou menos, talvez aí uns 10 quilos. Amados, seria uma coisa enorme aqui.
ele teria um grande volume. Mas o peso dele seria 10 quilos. E de repente você poderia pegar um objeto pequeno, mas feito de um material sólido, e aquele objeto talvez teria, quem sabe, até 30 quilos. Por isso não é o tamanho da fé que Jesus falou para os discípulos ali, na tempestade, mas é a consistência da fé. Amados, a fé, nós precisamos investir numa vida de fé. Por quê? Para encerrar, queridos, eu quero terminar lendo Hebreus, capítulo 10, versículo 38. 38 e 39. Que o 39 seja uma realidade para nós. Que o 39 seja uma grande verdade para nós. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 38 a 39. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas o 39, queridos, que seja esta a realidade. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Amém? Feche os teus olhos, queridos.